Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com João Sanches, o CEO e fundador da Trinity Energias Renováveis. João, obrigado pela sua presença aqui no programa. E eu que agradeço pelo convite, Estevão. Muito bom. Ô, João, começa contando pra gente, eu sempre gosto de contextualizar o pessoal sobre o business, né, que quem vem aqui está envolvido, né? Como é que é esse negócio de energia renovável? O que vocês fazem lá na Trinity e como é que é esse mercado? Bom, a Trinity nós começamos com uma consultoria em energia, né, focada no Mercado Livre, que é onde os consumidores têm a opção de escolher, né, de quem que eles vão comprar energia e não necessariamente de quem da distribuidora local que atende eles. Então, é um processo burocrático para o consumidor ir para o Mercado Livre, né, e ter uma economia ali, né, que a grande vantagem do Mercado Livre é a economia e poder consumir uma energia renovável. Então, a gente fazia todo esse trâmite burocrático, levava o consumidor para o Mercado Livre e acompanhava a vida dele como um gestor de energia. Então, nós virávamos ali como se fosse um braço de energia das empresas. Tá? Nessa época eram contas de no mínimo R$50 mil, que era quem poderia migrar ali e ir para o Mercado Livre. Tá? Então, depois disso, nós conseguimos autorização para comercializar a energia. Então, a gente poderia não só acompanhar a vida do cliente no Mercado Livre, mas também fornecer o produto para ele, né? Fornecer energia. Então, nós íamos lá, comprávamos de grandes geradores ou de outros comercializadores de energia e vendíamos para os consumidores finais, né? Então, o consumidor final sempre tem particularidades ali no tipo de consumo que ele tem, né? Na sazonalidade de consumo dele. Então, a gente chegava em grandes geradores, comprávamos grandes lotes de energia, a gente customiza essa energia para o consumidor final e entrega para ele da forma que ele precisa e de que ele consome, né? Então, nós começamos, né, também a comercializar energia, isso foi ali em 2012. Depois disso, né, de muito tempo, o sonho era sempre se tornar um gerador de energia e produzir a própria energia. Energia fotovoltaica. A gente tinha o objetivo de produzir qualquer tipo de energia renovável, mas a fotovoltaica foi a que mais se adequou a isso no momento que a gente teve capacidade de investir. A empresa começou sem recursos, então ela foi se construindo, né, ao longo do tempo e só tivemos capacidade de investir em geração de energia, em produzir nossa energia, só em 2021, né, que os investimentos são bem robustos. Então você precisa não só estar capitalizado, mas também ter capacidade de tomar recursos no mercado, né, tomar empréstimos. Então hoje a Trinity basicamente ela ainda tem esse braço de consultoria, né? Nós comercializamos energia, continuamos comprando de grandes geradores e vendendo para os consumidores, ou vendendo até para outros geradores, né, que se comprometeram com contratos no futuro, mas não produziram toda aquela energia. Então a gente acaba vendendo para o consumidor, para o gerador e para outros comercializadores, né? E também, né, por último, começamos a gerar nossa própria energia. Então hoje nós produzimos energia só renovável, né, e entregamos aí para empresas que atendem os consumidores finais. Nesse nicho específico a gente não acessa o consumidor final. Tá. João, como é que é esse mercado? Assim, quais são os players do mercado? Você tem o cara que faz a geração, a distribuição, como é que funciona? E qual que é também a relação com essas concessionárias? Como é que funciona tudo isso? Eu acho que é uma coisa interessante. Assim, eu já participei de investimentos, né, em geração distribuída, mesmo assim eu acho ainda confuso. Vamos lá. Você tem, né, alguns players, como você colocou. Você tem o gerador de energia, que o que ele faz ali é produzir energia, né? E ele tem que colocar essa energia no Sistema Interligado Nacional, que hoje liga, né, o Brasil todo está ligado no Sistema Internacional, exceto Roraima. Então você injeta energia ali, né, e ali tem uma concessionária local, como aqui em São Paulo a Enel, né, no interior de São Paulo a CPFL. E essa concessionária ela tem o objetivo ali de distribuir essa energia, né? Então ela leva essa energia até o consumidor final. Isso ela tem uma área de concessão dela ali e ela tem essa obrigação de suprir energia para todos os consumidores da região dela, né? No meio disso, né, dependendo do tamanho das usinas, você tem os transmissores de energia. Então, quando são grandes volumes de energia para transportar em grandes distâncias, você tem que ter uma subestação que eleva a potência da energia. Aí a transmissora transmite essa energia, né, a longas distâncias e chega numa subestação da distribuidora do local que rebaixa a tensão dessa energia e distribui para os consumidores. Então, basicamente, as figuras são essas, né? Isso dentro do sistema físico. E aí tem o mundo de comercialização, né, que não participa do sistema físico, porque tudo está integrado na distribuidora e na transmissora, e nas usinas.
Só que a usina ela injeta energia no sistema e ela recebe um crédito virtual por isso. Uhum. Você não sabe para onde vai essa energia, nem quem vai consumir essa energia. Só que do outro lado, tem os consumidores ligados ali para consumir, né, essa energia. Então, existem créditos e débitos. Isso é tudo virtual, está tudo no sistema. Então, você vai lá, injeta seus créditos, o consumidor compra esses créditos, existe uma transação financeira e uma transação virtual que ocorre dentro da Câmara de Comercialização de Energia. Como se fosse ali uma contabilidade do mercado de energia. Uhum. E aí o cliente, a hora que ele opta por comprar de um gerador ou de um fabricante de energia, uma usina, né? Como é que ele faz? Assim? Porque, por exemplo, eu estou na minha casa ali, eu recebo a conta da Enel, né? Da Enel. Né? Eu não tenho opção de escolher de quem eu compro, né? É mais para usina, é mais para indústria, pessoa jurídica ou condomínios? Como é que funciona? Existem duas formas, né? O que a gente estava falando aqui é o mercado livre de energia. O mercado livre de energia hoje é só para consumidores de média tensão. Basicamente, quem tem uma conta de R$10.000 ou mais já deve estar conectado ali em média tensão. Então, recebe energia numa tensão mais alta porque ele consome mais. Uhum. Então, esses consumidores, de acordo com a regra, pode estar no Mercado Livre e aí ele pode consumir energia de qualquer fornecedor. Ele pode até comprar uma sobra de outro consumidor que tem energia sobrando. Tá? Mas, na prática, como que isso acontece? Ele migra para o Mercado Livre, então ele vira um agente da Câmara de Comercialização, né? E aí ele está consumindo energia do sistema e a distribuidora aqui, a Enel, ela tem a obrigação de estar entregando essa energia. Tá? Uhum. Dentro da tarifa que o consumidor paga quando ele não está no Mercado Livre, ele paga impostos, distribuição de energia, que é da Enel, e energia. Tá? A partir do momento que ele vai para o Mercado Livre, ele continua pagando na conta da Enel a distribuição e os impostos. E ele paga uma segunda fatura que é só de energia. Isso ele compra esses créditos virtuais que eu comentei diretamente de uma usina ou de um comercializador ou de um outro consumidor que tem energia e não consumiu. Uhum. Sobrou energia naquele mês. Então ele compra isso, né, e ele tem um gestor de energia. Normalmente ele tem um gestor de energia que é quem ajuda ele todo esse trâmite, que é onde a Trinity se iniciou. Então a Trinity faz todo o trâmite burocrático de registrar esses créditos na Câmara de Comercialização, né, fazer uma negociação com o fornecedor de energia e mandar a fatura para o consumidor pagar. A vantagem disso é, como eu disse, economia e poder escolher o tipo de energia. Você pode consumir uma energia eólica, uma energia solar, que é uma energia renovável. Né? Eu tenho visto, eu tô no TikTok lá, assisto bastante, e sempre aparece acho que são propagandas, né? O cara fala assim, pô, invista R$500 e ganhe R$1.000 por mês, um negócio assim, no mercado de energia, quer dizer, monte sua própria usina. Funciona isso? Como é que funciona? Como é que é isso? Vale a pena para o consumidor fazer o dele e comprar de alguém? Como é que é isso? Isso normalmente é focado em outro tipo de consumidor, né? Eu estava falando de dois tipos de energia, dois tipos de formas que você pode escolher o seu fornecedor de energia. Normalmente isso é para geração distribuída. Então eu falei do Mercado Livre. Geração distribuída é um pouco diferente, né? Como que funciona? A regra da geração distribuída, ela foi criada para o consumidor poder colocar lá os painéis na casa dele, os painéis solares, produzir aquela energia e não necessariamente ele consome a energia ao mesmo tempo que ele produz. Então a regra basicamente permite que ele jogue essa energia para a rede da Enel aqui em São Paulo, né? Fique com créditos, a energia que ele tem ali de excedente, e em algum momento ele consome esses créditos de volta. Tá? E aí esse mercado, né, essas propagandas que você comentou, como que funciona? Né? Alguns investidores ou empresários, eles acabam fazendo usinas maiores, né, não ali no local, né, desse consumidor onde ele está consumindo energia, mas ele faz captações de recursos, algo nesse sentido. Ele implanta uma usina, né, na região, e aí parte dos créditos dessa usina, ele direciona, da energia gerada, ele direciona para o CPF ou para o CNPJ desse cliente que ele teve ali nessa captação. Então, basicamente, o cliente não vai pagar, né, energia, ou vai pagar só a taxa ali para estar conectado na rede. Ele recebe os créditos dessa usina, né, da energia que ele consumiu, e ele acaba pagando uma fatura com uma economia, né, que é oferecida para quem faz esse tipo de negócio, né? E aí também é uma energia renovável. Então, para baixa, aí é focado em baixa tensão, né? O Mercado Livre para alta tensão,
A geração distribuída é mais focada em baixa tensão, que é para consumidores que têm uma conta abaixo de R$10 mil. E ele, se ele montar na casa dele, no prédio dele, na cobertura ali, ele pode também, se ele não consumir tudo, ele também pode receber crédito e receber dinheiro por isso, né? Ele pode ficar com os créditos para consumir no futuro, mas ele pode direcionar de alguma forma esses créditos para outra unidade consumidora e cobrar por isso. Ele pode vender isso, não vender, mas de alguma forma ele pode monetizar isso e ter uma receita financeira. Interessante, né? E João, conta um pouco, obrigado aí pela explicação, Okay, conta um pouco da tua história, assim, você se formou em quê? Como que você veio parar no mercado de energia? Conta um pouco aí. Eu nasci no interior de São Paulo, né? Nasci numa cidade de 4 mil habitantes que chama Sabino. Sabino? Sabino, fica às margens do rio Tietê, bem no centro do estado, né? Eu vivi lá até uns 8 anos, mais ou menos. Depois eu fui para Lins, que é uma cidade de 70 mil habitantes, que é bem próxima ali a Sabino, né? Uma cidade que tem um pouco mais de estrutura, né? Ali eu comecei a trabalhar bem cedo na empresa dos meus tios, e com 17 anos eu mudei para São Paulo para fazer faculdade, mas no primeiro momento eu já busquei trabalhar novamente e fui trabalhar no mercado financeiro, né? Meu primeiro emprego foi na BMF, na época que era o pregão ainda presencial. Lá lá, Boa né? Vista, na rua Boa Vista? Na Boa Vista. Eu peguei os últimos 3 meses daquela loucura lá, que era o pregão. E depois eu segui um pouco no mercado financeiro, mas recebi a proposta de trabalhar na área financeira de uma empresa de energia, que basicamente era para usar o meu conhecimento do mercado financeiro para fazer operações futuras de dólar e óleo, que essa empresa tinha usinas que o combustível era óleo, né? E importava isso, então tinha que fazer ali a proteção de preço do dólar. Eu comecei a fazer isso. E a empresa ela já tinha uma geração de energia, ela tinha também empresas dentro do grupo que consumiam energia. Ficava no ecossistema deles mesmos. Ficava no ecossistema, mas isso não era feito lá dentro. Eles não usavam das regras do Mercado Livre para poder vender essa energia de uma forma melhor ou então vender para eles mesmos, né? E ter ali um benefício. E eu comecei a fazer isso lá dentro, desenvolvi esse conhecimento com pessoas que já tinham esse conhecimento lá dentro, mas eu que peguei esse trabalho para executar e fazer com que tudo funcionasse. Então eu aprendi um pouco sobre o mercado, e aí eu decidi sair da empresa, né? Eu fiz um acordo com eles, mas eu saí da empresa e continuei fazendo esse trabalho como um consultor. E aí eu fui buscar novos clientes, né, no Mercado Livre. Na época era bem mais difícil, né, esse início. Que ano que era isso daí? Isso era 2009, 2010. Era difícil porque o Mercado Livre ele era bem menos conhecido do que é hoje, né? Hoje você tem aí quase 20 mil agentes de Mercado Livre. Na época se tinha nem 2 mil, né? Então era difícil você convencer os consumidores a ir para o Mercado Livre, porque não eram tão conhecidos, eles tinham algumas desconfianças. Eu também era bem jovem ali, né? Tinha 21, 22 anos, então nem tinha tanto conhecimento também para convencer. Aí foi um início bem difícil, né? Então, e situações também que acabam desanimando um pouco no início, né? Eu cheguei aí para o Acre para fazer uma reunião e fiquei lá por 8 horas e quem marcou a reunião comigo cancelou, não quis me atender e tive que voltar para São Paulo. Né? Putz, no começo, quando a gente, né, gasta a sola de sapato, né? E muitas vezes... E quando você é mais novo também, né? Assim, a gente não passa tanta credibilidade, né? Então, eu passei muito por isso, ainda passo por isso. Fala, mas você não tem cabelo branco, então não vou te contratar, né? Então... na época eu ficava torcendo para minha barba crescer mais rápido, parecer mais velho. Mas foi um início bem difícil, né? Foi difícil conquistar novos clientes, mas aos poucos fui conseguindo alguns clientes, né? Até 2014 eu segui sozinho na empresa, né? Então eu fazia de tudo, né? Eu tinha que conquistar o cliente, manter ele satisfeito e fazer todo o trabalho que era proposto, né? Então, consegui alguns clientes nesse período, mas em 2014 houve um boom do Mercado Livre, né? Lá foi criada uma medida provisória, né, que é a MP 579, que ela deu um desconto na energia de todos os consumidores no Brasil. Mas isso foi uma manobra um pouco irresponsável, porque o reflexo disso nos outros anos foi que as contas, né, as tarifas reajustaram muito para cima. Em alguns casos elas subiram 100%. Então as empresas começaram a ter um olhar melhor para como, né, buscar economia em energia. E aí sim foi quando consegui começar a prosperar de verdade na empresa. Então ali foi
conseguir um grande volume de clientes, né, num curto espaço de tempo. Isso foi gerando mais fluxo de caixa. Como eu disse, a empresa começou sem capital nenhum. E com esse fluxo que foi gerando, fui reinvestindo. Aí sim, criando estrutura, contratando pessoas. E efetivamente em 2016 que a gente foi ter uma mesa de operações de energia. Quando você falou que tinham 2.000 agentes, depois passou a ter 20.000 agentes nesse mercado. Esse agente é o quê? O consumidor? É o consumidor ou um próprio comercializador de energia. Tá? Mas em grande maioria, mais de 90% aí são consumidores. E quase também 90% pessoa jurídica, empresas. Pessoas jurídicas são pouquíssimas pessoas físicas que estão nesse mercado. Tá? Basicamente, as pessoas físicas são produtores rurais, que têm um pivô, algo nesse sentido. Consumo grande de energia. Isso. Em 2016, nós tivemos efetivamente a mesa de operações de energia. Então, ali foi quando a gente começou a ter um grande faturamento. Né? Em 2016, a gente chegou a 100 milhões de faturamento. Então, grande parte desse faturamento é em comercialização de energia. E como o trading, né, o volume é grande, a margem é pequena, mas foi aí que a gente começou a ter um pouco mais de visibilidade no mercado e conseguir reinvestir esses recursos e prosperar. Então, seguindo essa jornada de consultoria, né, que é a parte de gestão de energia, né, e comercialização de energia, até 2021. Em 2021, nós chegamos a ser ali um dos maiores comercializadores do Brasil, onde ainda somos. Né? Então, nós fazemos grandes transações. Em 2022, nós fizemos a maior transação que já aconteceu aqui na América Latina. Que legal. Qual que é o volume de... Foi 25% da energia do país. A gente transacionou nesse mês. Mas o que foi? São vários clientes pulverizados ou foi um deal que vocês fizeram grande? Foi uma necessidade de um cliente, né, que, por uma questão regulatória, ele precisava de um grande volume de energia para atender algo que ele não tinha cumprido no passado. Mas esse é um gerador, né? Então ele não fica ativo no mercado de comercialização. Então ele não tinha capacidade financeira e nem capacidade de liquidez de mercado, né? De conseguir pontas para comprar essa energia. Então a gente fez esse trabalho de comprar essa energia, financiar esse cliente e conseguimos fazer essa operação. Que legal, legal. E qual que é o volume transacionado nessa? Foi uma operação de 700 milhões de reais. Assim, legal. O volume transacionado poderia ser maior, muito maior, mas a gente estava num momento em que o preço da energia estava no mínimo que ele poderia chegar. Né? Então, assim, se ele tivesse em patamar normal, seria uma transação de mais de 2 bilhões. Assim. Caramba! Mas nós, então, né, encerrando aqui, né, o ciclo de comercialização, que eu já falei um pouco, em consultoria nós também nos tornamos um dos maiores. Né? Então, tem um player que é muito robusto, né, que foi o líder de mercado aí nos últimos anos, né, e depois alguns players que estavam ali, uns 3 grandes players que nós éramos um deles. Tá? Então, nós seguimos, né, crescendo bastante nessas duas frentes. E em 2021 nós nos sentimos confortáveis ali para primeiro passo em geração de energia, onde foi uma usina solar. Né? Aonde fica? Fica em Minas Gerais, em Bom Sucesso. É uma usina que atende mais de 30% da energia da cidade. Ali foram 35 milhões de investimento, então foi quando a gente teve confiança para começar nessa jornada. Então nós fizemos a primeira usina, nós acessamos o mercado buscando captação de recursos para isso. Né? Quem que financia? Banco do Brasil, basicamente? Lá em Minas Gerais foi o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Tá? Então... BDMG lá. Depois disso, nós começamos a entender que nós somos bem aceitos no mercado, a gente conseguiu executar essa energia, tudo dentro essa usina, tudo dentro dos conformes, e aí a gente entendeu que, né, a gente se sentiu mais confiante, mais confortável para seguir, né, nessa jornada de investimento em geração, que é o que traz mais valor para a empresa. Você tem ativos, você tem geração, você tem receita recorrente, né? Porque a usina, depois que você implanta ela gera energia, ela tem um custo baixíssimo para ser operada, né? Você não tem custo de combustível, então ela gera uma receita por um longuíssimo prazo. Como que é o economics assim, de uma usina? Você investe lá 35 milhões, por exemplo. Quanto que é financiado, quanto que é equity, como que é o fluxo depois perpétuo, né? Basicamente, quanto tempo dura uma usina, quais são os riscos, como é que funciona? O risco ele está sempre na implantação, né? Na capacidade de você implantar a usina. Depois dela implantada, nesse investimento de 35 milhões, basicamente sempre o equity é mais ou menos 20%,
e o volume financiado ele é normalmente 80, né? Normalmente essa equação é 80-20 ou 70-30. Tá? Então, nós financiamos pelo Banco de Desenvolvimento. A receita de uma usina é da ordem dessa grandeza, né? É da ordem de 700 mil reais por mês. Tá? E ela gera essa receita aí por mais de 30 anos, né? Então, os painéis têm garantias dos fabricantes de 25 anos, que é o principal ali, né? Que pode ter algum problema, né? Então, você tem uma garantia bem extensa, mas eles duram mais que isso. Então, você acaba fazendo um investimento, que é um esforço grande no início, para gerar uma receita, aí, quase que uma renda fixa, né? O mercado financeiro gosta bastante desse tipo de nicho de negócio, por conta que vira uma receita fixa, e aí você fica colhendo isso ao longo do tempo. Agora, eu vejo um risco de comercialização. Existe esse risco? Eu tenho lá uma usina gerando 700 mil créditos por mês e eu não tenho para quem vender? Dificilmente você não vai conseguir vender essa energia, porque você está injetando essa energia no sistema, né? E aí do outro lado você tem quem opera o sistema, que é o operador nacional do sistema. Então você tem as energias renováveis, que elas são intermitentes, né? Elas geram na hora que tem sol na solar e na hora que tem vento na eólica. E você tem outras energias que você controla a geração, que é a termoelétrica, que você liga e desliga uma termoelétrica, e as hidrelétricas, de certa forma, você também controla, que você usa mais água do reservatório ou menos água. Então, quando você está gerando uma energia renovável, esse operador nacional do sistema, que é quem controla isso, ele diminui as outras fontes de geração para fazer o melhor aproveitamento dos recursos que ele tem ali para gerar energia. Então, basicamente, a demanda ela é sempre combinada ali com a oferta, né? Porque tem esse operador olhando isso. E quando você está injetando energia no sistema, alguém já está consumindo, né? Do outro lado. Você não sabe quem, porque a energia está no sistema. E aí você pode ter uma receita maior ou menor, mas deixar de ter receita, não. Né? Então isso vai depender da sua negociação, do seu cliente, de você achar um cliente que tem uma disposição para pagar, né, mais por aquela energia, por ser uma energia renovável, e tudo vai da negociação. Tá? Mas ficar sem receita não é um risco. Ou você pega uma comercializadora, que é o caso de vocês, e fala, ó, comercializa para mim aí, me te paga uma comissão, e não quero nem saber disso, né? Também pode ser feito dessa forma, também é uma alternativa. Ô João, eu lembro da época do apagão lá, do FHC, né? E aí foi na época do FHC, né? Eu acho que... Depois vieram... bem novo nessa época, não me recordo quem era. Eu sempre ouço essa história, vai ter um novo apagão de energia elétrica, vai ter um novo apagão. Como é que tá a matriz de energia elétrica no Brasil? E você vê agora com carro elétrico, você vê chance de apagão? A chance é muito baixa, né? Quando nós tivemos essa situação em 2021, o governo se preparou para um plano de contingência. O que foi feito, né? Ele fez alguns leilões, que alguns investidores foram lá e ganharam esses leilões, que esses investidores têm a obrigação de construir termoelétricas, que são ali, que elas geram energia à base de gás ou óleo, né? E essas termoelétricas, elas ficam paradas, elas não geram energia. Tá. E em momentos em que a gente tem uma situação caótica de geração de energia de outras fontes, o governo vai lá e aciona esses investidores e eles têm a obrigação de ligar essas usinas e suprir o sistema. Então isso foi feito. Além disso, as fontes renováveis cresceram demais. Em 2001, quando aconteceu o apagão, não existia energia solar nem eólica no Brasil, né? Então você tinha só a termoelétrica e a hidrelétrica, que era a grande matriz aqui do Brasil, era em torno de 80% era hidrelétrica. Com o passar dos anos, né, a viabilidade dessas fontes renováveis foram melhorando para os investidores, né, a eficiência dos equipamentos foram melhorando, e houveram grandes investimentos, aí, principalmente a partir de 2011 começou os investimentos em eólica, e há 5 anos atrás começaram os grandes investimentos em energia solar. Então hoje a matriz hídrica ela corresponde a algo próximo a 50% só da energia do país. Isso dá uma segurança muito grande, porque quando os reservatórios enchem, você não precisa usar muito eles, você consegue reservar energia, porque você tem outras fontes, que são as renováveis, que estão suprindo o sistema. Né? Então, isso trouxe uma segurança muito grande, né? E continua crescendo aqui a matriz renovável. Então, da renovável você tem eólica e fotovoltaica?
eólica fotovoltaica e termoelétrica com combustíveis que não agridem o meio ambiente, tipo biomassa, por exemplo, né? Com bagaço de cana, eles geram energia, então tem essas fontes. E nessa fotovoltaica é a maior? Hoje é a maior, né? Primeiro era a termoelétrica, quando não existia eólica fotovoltaica, depois veio a eólica. A eólica corresponde hoje, tem uma grande participação aí no sistema. E agora a solar, recentemente, né, em torno de 2 anos atrás, 2 anos atrás, ela superou a capacidade da eólica. E ela ela é bem pulverizada, né, nas várias regiões do Brasil, né? A solar ela é muito pulverizada, porque acaba que os próprios consumidores podem colocar energia solar na sua casa. Isso entra como uma pulverização que você otimiza o sistema e você deixa de usar o sistema de linha de distribuição e transmissão também. Então isso dá um certo alívio, né, para o sistema e ele é bem, como se diz, pulverizado. A eólica ela é bem concentrada, né? Porque a eólica tem que ser em lugares que realmente tem vento, né, e um vento com uma velocidade e constância bem diferenciada. E eu acho que a eólica, a impressão que eu tenho é que a eólica é muito mais caro, né? O CAPEX, o investimento é maior, porque tem aquelas pás gigantes lá, né? Não sei como... Então, houve uma inversão, né, entre eólica e solar. Lá, por volta de 2010, 2011, foi quando se viabilizou os primeiros investimentos em energia eólica no Brasil, que não era viável a solar. A solar ela ainda tinha uma tecnologia um pouco menos eficiente do que hoje. O CAPEX era muito maior naquela época, né? Então não era viável. Então houve aí, né, um boom de investimentos em eólica, né, lá nos anos ali a partir de 2011. Isso seguiu aí até 2018, 2020, e aí veio a eólica, veio a solar, né, que com ganho de eficiência, né, com a queda do CAPEX, né, como você mencionou, na solar, ela deixou a energia solar mais interessante. E a solar tem diversas vantagens em relação à eólica, né? Porque, vamos lá, a eólica, normalmente, você tem que ir onde tem vento. Sim. Você tem problemas ambientais, você tem problemas de distribuição dessa energia, porque você não tem linhas ali, você tem que construir as linhas de transmissão ou de distribuição para levar essa energia para onde tem consumo. Né? E você tem uma grande dificuldade de implantação e depois de operar e manter essas usinas. Muitas vezes, para você levar uma pá eólica, né, para você fazer aquela torre robusta em lugares remotos, é extremamente difícil. A solar não. Né? O sol está em todo lugar. Obviamente você tem lugares que tem mais ou menos. Mas de qualquer forma tem, né? De qualquer forma tem. Você pode escolher lugares que estão próximos da linha de transmissão, próximo a lugares do consumo. A facilidade da implantação é maior, agride muito menos o meio ambiente, a operação e manutenção é muito melhor, né? A geração é mais constante, então você tem grandes fatores aí que melhoram o investimento na solar hoje. Essa questão do CAPEX é interessante, né? Tem um americano chamado Peter Diamandis, né? Que ele é um PhD e também fundou lá a Singularity University. Eles falam do custo decrescente, né? Do custo decrescente de moradia, custo decrescente de alimentação e também o custo decrescente da tecnologia de energia solar, né? Porque eles falam assim, o custo por painel está caindo exponencialmente. Todo ano cai um pouco esse custo, esse investimento, né? Então eu acho que é interessante ver essa evolução realmente da queda, né? Do custo, para viabilizar esses projetos, né, de energia renovável, né? Isso é bom para todo mundo, né, para o planeta, né? Então é bastante legal. Você acha que vale a pena, por exemplo, eu tenho uma casa no interior, por exemplo, eu consigo gerar energia lá e consumir aqui em São Paulo? Funciona? Porque lá eu uso pouco, mas eu posso ter minhas plaquinhas lá e usar, compensar aqui no meu apartamento em São Paulo? Como é que funciona? Eu pergunta pessoal aqui, mas, pô... Não, claro, depende de onde tiver a sua casa lá no interior e seu apartamento aqui em São Paulo, porque... Isso a gente estaria indo para a geração distribuída, né? Onde você pode gerar energia ali no local e você pode direcionar essa energia para outra unidade consumidora, desde que essa unidade consumidora esteja dentro da mesma distribuidora. Tem que estar dentro da mesma. Tem que estar dentro da mesma. Então, se você tiver aqui, né, um apartamento que está em São Paulo, na região de concessão da Enel São Paulo, e tiver uma casa no interior que esteja também na Enel, você pode fazer isso. Mas a Enel tem
uma região de concessão bem restrita aqui, a cidade de São Paulo, né, a grande São Paulo. Uhum. Então, se você vai, por exemplo, aqui para Campinas, já é uma CPFL paulista. Então, você não poderia fazer isso. Ubatuba, quem que é? Você sabe? Ubatuba, não me recordo agora. Hoje, mas é interessante isso, né? Porque às vezes vale a pena, né? Não vou consumir lá porque eu uso aos finais de semana, mas eu consumo aqui. Uma outra pergunta. Carro elétrico, cara. Você conhece desse mercado? Tenho acompanhado de perto, né? Não tenho um entendimento profundo, mas acho que tem alguma condição de. Mas de você acha falar que isso vai pressionar um pouco a matriz energética? Como é que você acha que muda o jogo? Eu acho que pode pressionar sim, mas não agora. Eu acho que a evolução, né, dos carros elétricos tem acontecido muito rápidas, mas a viabilidade de você ter uma grande massa aqui de carros elétricos, ela está um pouco distante da realidade de hoje. Uma por conta de estrutura, né, de carregamento mesmo das baterias, e outra por conta de custos, né? Então, assim, para carros de luxo, sim, isso deve se proliferar num curto espaço de tempo. Só que os carros de luxo são uma grande minoria. Né? Para a grande massa, isso traz um custo muito grande, né, para os carros de baixo custo. Então, teria um encarecimento, eu acho que dificilmente conseguiriam pressionar o consumo de energia por conta dessa troca aí de carros a combustível por carro elétrico. Mas você acha, me falaram também, eu li um pouco sobre o hidrogênio, né? Então falam que o carro elétrico não vai vingar por conta do hidrogênio que vai substituir. Qual é a sua opinião nisso? O que você acha? Tem muitos estudos acontecendo e dizendo que o hidrogênio é o combustível do futuro, né? Pode sim ser, né, no futuro, mas hoje a viabilidade econômica do hidrogênio ela ainda não existe. Né? Então, o que existe hoje de investimentos nisso é pensando lá na frente, acho que daqui 10 ou 15 anos, e são, né, empresas se preparando para isso, se isso realmente for uma realidade. O hidrogênio ele tem uma grande vantagem que é você poder transportar ele, né? Você está transportando energia. E isso concorre com as baterias também. Né? Então, você tem duas tecnologias que estão avançando muito, que resolvem grande parte do problema do mundo em relação à energia. Né? Então, você tem a bateria, que hoje a bateria é uma realidade, ela existe, né? Baterias de grande porte, mas ela também não é viável financeiramente. Ainda é muito caro. Né? Ainda é muito caro. E você tem o hidrogênio, que também é uma solução. Né? Nas feiras de energia aí, mundo afora, se fala muito nesses dois temas. Né? Só se fala nesses dois temas como novidade. Então, acho que eles competem e no futuro, com certeza, um deles deve se sobressair e devem virar realidade. Ô, João, e para finalizar aqui, né? Obrigado aí pela aula. Eu trabalho bastante, aqui o pessoal que assiste também, trabalha com empresa em crise. Empresa que está com dificuldade de caixa, dificuldade de investimento. O empresário que está vendo a gente, está precisando reduzir o custo de energia, qual que é a melhor solução? A melhor solução é ele, né, buscar uma fonte mais barata, obviamente. Né? Ele tem as alternativas, que é o mercado livre de energia, se ele estiver conectado em média tensão, e a geração distribuída se ele estiver em baixa tensão. Né? Isso pode gerar uma economia para ele que vai de 10% a 40% na fatura de energia dele, na conta total 40%. dele. Dependendo do momento de mercado, e se ele estiver no mercado livre ou geração distribuída, né, depende do estado da distribuidora, pode chegar a 40%. Agora, nossos clientes muitas vezes não sabem como fazer isso. Né? O cara está lá tocando a fábrica dele no interior do estado de São Paulo e não ouviu falar e tem medo. Fala, mas com quem que eu falo? Não vou entrar na internet e colocar lá, mercado de energia. Ele não sabe nem começar. Eu acho que ele não tem conhecimento nem para começar. Qual que é o primeiro passo? Assim, o que eu devo fazer? Procurar uma comercializadora? Como é que eu entro nesse mercado? O primeiro passo é buscar um pouco de conhecimento, né, sobre o mercado, mesmo, minimamente, para ele poder entender, né, quem ele escolher ali para ser um fornecedor de energia dele. Né? Mas existem diversas empresas que oferecem isso na internet. Né? Hoje é um mercado que está bem proliferado. Então, buscar uma empresa e pesquisar sobre ela para ver se realmente é uma empresa idônea, é uma empresa que tem a capacidade real de fornecer energia para ele
Tá? É só deixar bem claro que não existe o risco dele ficar sem energia. Isso é importante. Não existe o risco, quer dizer, se eu for existe. para A, não posso recorrer a B, como é que funciona? A única forma de você ficar sem energia é se não pagar a fatura. Tá? Mas vamos dar um exemplo aqui que você contrate energia no Mercado Livre ou em geração distribuída, né, que a empresa não honre com o fornecimento de energia. O consumidor ele vai estar com a energia sendo consumida lá no sistema. O que esse fornecedor não vai honrar é com a parte de créditos que é online ali, que é virtual, como eu mencionei. Né? Então, se ele não honrar com aquilo, o consumidor ele não vai receber aquela energia e vai ter consumido. Basicamente, no mês seguinte, ele vai ter que comprar o dobro da energia. Existe a regra de mercado ali, né? Não vou entrar no detalhe, mas assim, te garanto que ele não fica sem energia, só se ele realmente não pagar. O que ele pode ter é o trabalho de buscar outro fornecedor, pode pagar um preço maior, né, para o fornecedor não ter honrado, ou até menor, depende do momento de mercado, mas ficar sem energia ele não fica. João, na sua história, você teve algum momento que você falou, putz, cara, vou desistir? Porque você começou ali sozinho, 2000 faz o quê? 15 anos já, né? Em algum momento você falou, pô, deu ruim, ou, cara, quais foram os momentos marcantes, assim, na tua história da Trinity? No início, eu nunca tinha colocado a Trinity como um grande negócio. Foi algo que aconteceu por uma oportunidade de eu sair da empresa que eu trabalhava e continuar tendo uma receita ali por ter uma consultoria, né? Fui tentar buscar novos clientes e aí eu tinha essa grande dificuldade de não passar tanta confiança para os possíveis clientes, de não ter nem tanto conhecimento naquele momento, né? E ser um mercado também que não trazia conforto para os clientes, eles tinham certo receio. Então, nesses momentos, até ali 2013, 2014, eu sempre busquei negócios paralelos, porque eu via que seria uma dificuldade muito grande, né? E também alguns marcos em relação a reuniões, né? Eu ter ido lá para o Acre e a pessoa não ter me atendido, né? Então, às vezes, em alguns momentos, são baldes de água fria, né? Você fala, pô, tava dependendo disso e não fechou, né? Você faz um investimento na época, né? Para ir para o Acre, demora um dia e meio para ir, um dia e meio para voltar. Né? Era um recurso ali que era significativo para mim no momento e você nem ser atendido, né? Você fala, poxa, acho que eu vou buscar fazer outra coisa, mas quando veio ali o boom do Mercado Livre em 2014, que eu mencionei, aí sim que eu senti confiança e comecei a realmente focar 100% na Trinity e a empresa começou a prosperar. Antes disso, eu pensava quase todos os dias em não seguir em frente. Eu deixava aquilo como uma fonte de receita que era paralela e eu buscava outras coisas naquele momento. Hoje vocês são de que tamanho? Quantas pessoas? Hoje nós somos em torno de 100 pessoas, né, de pessoas, empregos diretos, diríamos assim. Em relação às usinas que nós estamos construindo, são mais 400 pessoas. Que legal. Faturamento da ordem de 2 bilhões. Né, e hoje a gente atende aí mais de 50 mil consumidores com energia renovável. Pô, fantástico, hein? Fantástico, parabéns. Obrigado. É isso aí, João. Pô, alguma recomendação para quem está passando por um momento de começar uma empresa, essas inseguranças? Pô, não tenho, como eu falei, não tenho cabelo branco, preciso bater nas portas, as pessoas não me atendem porque eu não passo credibilidade, muitas vezes eu passo por isso também. Então eu tô com 43 anos, eu preciso tingir meu cabelo de grisalho, porque assim, os caras falam, você é muito novo, eu tô com 43 anos, tô aqui 20 anos trabalhando, os caras ainda acham que não, porque você tem que ter 55, 60, 70 anos, né? O que você recomenda? Porque tem bastante gente que tá começando agora, eu acho que as pessoas estão empreendendo cada vez mais cedo, isso é bom, né? Mas elas ainda têm algumas inseguranças, né? O que eu tenho sentido muito, que eu tenho visto, e acho que eu observo isso porque eu passei por isso no início, eu tinha muita dificuldade de conseguir convencer, né, novos clientes, porque eu não tinha muito conhecimento. E hoje eu vejo muita gente querendo começar a fazer coisas sem ter o pleno entendimento daquilo que se propõe, né? Então, por mais que a pessoa seja nova, né, hoje, né, a Trinity, como ela é, a gente acaba contratando muitas coisas, né, comprando muitas coisas. E hoje tem muitas pessoas novas que são muito bem preparadas, que têm muito conhecimento, que são convincentes e eu indicaria que todos fossem assim, né? Que assim você consegue convencer, vender, prosperar, né? Então, primeiro adquirir um conhecimento, uma bagagem ali para começar os negócios. Acho que isso é um ponto muito importante. E por outro lado, em relação ao consumidor, o ponto que você tocou foi muito importante em relação a escolher, né? A quem você escolher para ser o seu fornecedor de energia. Então, como eu disse, você não tem o risco de ficar sem energia, mas você tem o risco de alguém
não honrar com o seu contrato. Então, você tem que buscar alguém que seja realmente robusto, que tenha a capacidade de te atender, né? Que tenha uma robustez financeira, que tenha geração de energia, né? E sim, assim você tem mais conforto e segurança para não passar por uma situação ruim. Perfeito. Tá bom, João. Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Que isso, eu que agradeço pelo convite e fico à disposição. Tá ótimo. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado e até a próxima.